Olá, telespectadores da TV Montenegro e do programa Dialogando com Daisy, todos bem-vindos. Hoje estamos aqui com a nossa querida professora Elizabeth Pereira, mais conhecida como a Beth. É uma pessoa muito importante aqui para nós, para nossa região Montenegro e para nossa região de Montenegro. Ela participa do 5º núcleo dos sindicatos. Vamos falar um pouco sobre a nossa educação. Como está a nossa educação? Falar em educação é uma palavra tão boa, vamos educar, mas a gente educação... tem que ter esperança, aqui o verbo esperançar. Assim, o que a senhora tem a me falar sobre a renúncia do nosso governador Eduardo Leite? Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Deise, foi um prazer estar aqui de novo no seu trabalho e agradecendo a todos que estão aqui ouvindo e ouvir as nossas falas, mesmo trazendo as notícias assim que a gente vem já recebendo há tempo também, né, a respeito da educação através do sindicato, tá? Não é educação direto da sala de aula, mas do sindicato, tá, pessoal? Então, assim, quanto à renúncia do nosso governador, que foi dia 31, né? Foi para o próximo, nosso governador é Rodolfo Vieira Júnior, do mesmo partido, que levou o legado, né? Que vai dar continuidade ao que Eduardo Leite estava fazendo para nós, né? Esperamos que ele tenha, talvez, como sendo uma outra pessoa, uma vista diferente, um olhar diferente para os educadores. Que nós não estávamos sendo olhados, não estávamos sendo vistos, e ao contrário, o nosso governador foi para a mídia muito bem remunerada, que é à noite todo mundo senta para olhar com seu chimarrão, seu marido, seus filhos, né? Aliás, todos os professores terão umas escolas lindas, maravilhosas, escolas polos, que estão tudo lindas, todos esperando, aguardando, que era para começar as escolas começarem as aulas após a pandemia, né? Após não, que a gente está ainda, né? Tá indo. Começar dia 8 e a gente conseguiu segurar, né? O sindicato conseguiu segurar para que fosse, né, postergado. E iniciamos as aulas aos poucos, com aquele todo medo, com aquela maneira que a gente pudesse tentar controlar assim, que todas as escolas pudessem controlar os seus alunos, seus professores, através da parte sanitária, né? Porque é um perigo, né, gente? A gente não sabe onde está esse vírus, que continua ainda, que infelizmente nós não podemos, né, baixar a cabeça. Bom, Eduardo Leite vai para um horário nobre da TV explicar que tem escolas lindas, maravilhosas esperando os alunos. Ok. E que está dando 32% aos professores de todos, que está dando o valor de R$32 de reajuste professora. O que é isso desse? A falcatrua que essa pessoa colocou em cima de nós. Nós temos assim, ó, a parte de Eduardo Leite, essa rejeição contra a educação, eu não sei o porquê disso tudo. Ele tem a maior parte aliada da Assembleia Legislativa, né? São 55 deputados, a maior parte aliada dele. Então, geralmente a gente não ganha nas batalhas da gente, porque nós não temos a maioria lá, tá? Mas a gente está na luta, a gente busca, e esses 32% foi como? Um exemplo, tu tem R$1.000 para receber teu salário, um exemplo assim, simples, tá, gente? Para vocês entenderem o que é o 32% que ele disse ter dado. Deu 32%, dizendo, ganhou isso, ganhou aquilo, ganhou, tá bom.
Mas do teu tempo, quando tu fez o teu concurso, lá quando tu fez o teu concurso, tu foi chamada, né? Ó, tu vai ganhar isso, isso e isso. 3 anos tu ganha triênios, 5 anos tu ganha triênios. São os penduricalhos que ele fala em dizer penduricalhos. Isso não é penduricalho, isso é o ganho que tu tem direito. Quando tu faz teu concurso, que tá ali, teu papel é o teu direito. Buscar, reivindicar seu direito. É isso que é. Os 32%, ele jogou, ele pegou esses penduricalhos que ele falou, ele colocou numa parcela de irredutibilidade, querido. O que é irredutibilidade para ti? É não ser mexida, na minha concepção, né? Mas foi mexida. O que aconteceu? 5,53%, né, para os aposentados sem paridade, que não ganharam sem paridade. Paridade é quem tem até 2003, que trabalhou até 2003, ele tem a paridade. Depois disso, não tem paridade, tá? Aposentados, funcionários não receberam 1 centavo, gente. 1 centavo. Quem ganhou esse valor são essas pessoas que chegaram a depois disso. Os mais velhos foram decaindo. Então, ao invés de os mais velhos ser, eu digo mais velhos, gente, carreira. De plano de carreira, né? Ser remunerado, ser assistido, ser assim, ó, respeitado pela própria categoria, trabalhar, fazer. Nós fomos, tiraram as nossas, quem fez greve, foi uma greve porque a gente precisava fazer, o povo foi contra nós, por quê? Porque não sabia por que era a greve. E a gente foi para as mídias falando porque muita gente foi contra, meu filho tem que estar na escola. Sim, a gente quer os alunos com a gente não quer o aluno longe, a gente quer estar abraçando, quer estar junto, mas a gente quer ser, a gente tem que comer, a gente tem que viver, pagar nossas contas. Eu acho que qualquer pessoa que trabalha, quer receber, senão não vai trabalhar. E a gente ia trabalhar sem receber, gente. Isso é triste. Triste para qualquer um, seja educador, qualquer pessoa. E é um trabalho escravo, na realidade, tá? Bom, sendo diretora de 5º núcleo, nós temos 5, entre o nosso núcleo, entre a direção central, somos 42 núcleos que trabalham. E a direção central, então, organiza esses 42 núcleos em todo o Rio Grande do Sul. Missões, Ijuí, para todos os lados. E nós tivemos, aqui em Montenegro tem 22 escolas, que são escolas estaduais, e 5 interior e de campo, tá? Nós tivemos dia 11 de novembro, a primeira caravana aqui em Montenegro. Depois disso, depois da pandemia, a primeira caravana que nós visitamos 5 escolas. Para ver o que, gente? Para desmascarar Eduardo Leite, o governo nosso. Eu vou dizer desmascarar por quê? Tudo que vocês viram, lindo, maravilhoso, que eu também achei bonito, na TV, as escolas sendo bem colocado, tudo, água, álcool, luva, tudo lindo, maravilhoso. O que a gente fez? O que o pessoal da direção central fez? Nós também fizemos aqui em Montenegro. Fomos para as escolas, vimos falta professor, falta funcionário, escolas depredadas, sem luz. Você sabe que aqui em Montenegro teve um caso, teve mais casos críticos, tá? Mas eu vou citar um que eu estou mais linkada nesse aí e vou falar. Foi escola polivalente. Entre quase 2 anos, né, não fizeram nada e a gente para lá e para cá. Teve vereadores, teve várias pessoas, deputados, tudo que foram juntos. O diretor foi 4, 5 vezes Seducs e nada. Entraram com o poder público, certo? Mas sim, em todas a gente caminhando para isso, tá? Buscando. Para dizer para vocês, quase 2 anos, alunos nossos, além de pandemia, né, que os professores tiveram que buscar seus próprios recursos sem ter dinheiro, tá? Pedindo para seus pais, amigos, maridos, para ajuda e para comprar notebook, internet melhor, ajudar e atender os alunos
Nós atendemos, tu tem 40 horas, tu atende aquelas 40 horas, tu vai embora fazer teu trabalho e fazer as aulas para outro dia. Não acontecia isso, era direto, sabe? É manhã, tarde e noite. Então, assim, a gente assistia a mãe conversando, pai perguntando, mãe perguntando. Nada contra, gente, mas a gente estava ali. A gente também tem a nossa casa. E a gente quer ver os alunos bem. Exatamente o que aconteceu esse tempo todo, os alunos ficaram meio apáticos com essas coisas. Porque ficaram só na internet, na internet. O que acontece? Agora chega a próxima. O que acontece agora, né? Tu tem que explicar tudo novamente, aos pouquinhos, para aquele que está no terceiro ano, que pode fazer um Enem, talvez consiga, talvez não. Porque ele não teve toda aquela bagagem, né? Que vai aos poucos fazendo, refazendo, professora tá certo, não tá, tudo aquilo. Isso é sacrificoso para o professor, para a direção, mais para o aluno, né? Porque a gente quer acolher esse lado. E eu sei que tem muitos pais que foram à luta junto, né? E outros que foram essas coisas, que o professor tem que resolver, né? Mas, voltando aquilo tudo lá, Eduardo Leite mostra tudo isso lindo, maravilhoso. Agora eu conto para vocês assim, ó. Se vocês olharem no site do sindicato, CEPERT, sindicato, qualquer uma de vocês, abrem no CEPERT, sindicato, e coloquem lá as escolas que foram vistas pelo sindicato. Tem várias escolas, tem escolas que ainda está sendo dada, e aqui pertinho, portão, tá? Numa paróquia. Separadamente. Aula tá? numa paróquia. Numa paróquia. Então, assim, separadamente, em momento que dá para dar aula. Então, assim, são coisas, assim, horríveis que as pessoas têm que saber. Desculpa, pessoal, mas a gente tem que colocar para fora, porque é um meio, a Deise está deixando à vontade para falar. Não. Pode até cortar, tá? Não, Sim, é um meio de colocar para a população, gente. Nós temos que olhar para esse lado, são os nossos filhos, nossos netos, nossos colegas dando aula, todos, a maioria doente, em função de que é aula o tempo todo, e tem que estar ali o tempo todo. Além disso, gente, veio o ensino médio para nós, vocês estão sabendo, já entraram. Ensino médio, todos os meios de ensino médio veio assim, ó, você engole e tem que fazer. No início das aulas, tiveram várias videoconferências, né, pelas plataformas, para ensinar e mostrar como é que seria o ensino médio, tá? Ensino médio é mexer com a base curricular. O que é a base curricular? É tudo aquilo que seu filho, seu neto, seu enteado, a pessoa que vai estudar, está ali. Vai lá na escola, a base curricular, tu pode pedir, professor, aliás, pai, mãe ou representante, ver o que seu filho está tendo de aula. Isso qualquer pai pode perguntar. Mas assim, ó, o que foi colocado para nós, assim, que eu vejo os professores, não eu que estou em sala, mas eu vejo muitos professores falar. Colocaram tudo para que seja assim, ó, vocês têm que fazer dessa maneira, né? E assim, dessa maneira, os professores não foram preparados, formados para dar uma aula digital, para dar uma aula diferenciada, sem ser... Eu estou dizendo assim, ó, claro que é muito bom a gente aprender o novo. Sim. Eu não sou contra por um lado, entendeu? Eu gosto de aprender o novo. Mas da maneira como foi, e tudo assim atropelado, nenhum aluno vai saber. Sem ser tudo digital, né? Como tudo digital ali, tá tudo ali. Mas uma coisa, aí vem e diz assim, ó, não, onde que eu moro no interior, eu moro em tal lugar, não pega bem a internet. Exato. Como é que vai e os alunos vão adicionar? Só cortando uma brechinha aqui nessa, como aonde eu moro, tá? Eu moro no interior de Montenegro, né? Lá é não pega quase sinal de internet e tal.
a gente fez uma assinatura, tem assinaturas, tudo, mostramos para o prefeito, tá? Prefeito aqui de Montenegro. Hã? Qual a cidade? Montenegro, tá? Tá, mas a tua cidade? É aqui em Montenegro. Tu mora aqui em Montenegro? Eu mostro no Passo da Pimenta, tá? Mostramos para o prefeito, tem mais de 67 famílias que querem internet, tá? E que a internet passa 5 quilômetros, ele só tem que puxar um fio, liberar, chegar pro cara, tá? Da internet, que é o geral, o dono lá, não vou citar nomes, dar nomes aos bons, dizer assim, ó, vocês vão pegar da Fortaleza, Passo da Pimenta e Vendinha, vão botar toda a internet lá, tá liberado. Então, lá tem colégios sem internet. Municipal? Sim. Mas também do outro lado pega lá a Triunfo, que também pega, né, tá, estadual. Eu sei que tem 5 quilômetros. O que é para ele liberar? Para 67, eu já tenho um monte de listas. Fui atrás de prefeito, mandei para prefeito, mandei para assessores de prefeito, mandei e já fiz um monte de coisa. O que eles falaram? Vou ver o que eu posso fazer. Agora, quem sabe, eles vão fazer época de eleições. Mas uma coisa, ó, nessa época de eleição, como é que daí vão lá e dizem assim, as alunos têm que trabalhar? Onde é que se viu deixar essas pessoas sem internet? Sabe por que eu acho que eles não querem? Para o povo não saber o que acontece. Sim. Bom, Deise, assim, ó, o pior disso tudo, voltando ao nosso assunto aqui, né? E depois eu retorno a esse assunto que eu também quero falar sobre isso aí, tá? Desculpa interromper. Não, assim, ó, pior assim, ó, que na realidade eu vi até foi no jornal IBA, que o prefeito estava entregando alguns celulares que foi apreendidos pela modulada para os alunos, alguma coisa assim, né? E na época também era para entregar até para o celular funcionar. A mesma coisa que o nosso querido fez, que foi dado para alguns, talvez, né, a gente não posso generalizar, alguns já prometidos. Mas deram celular, um chipzinho e agora te vira. Isso foi lá no início. E é o que está acontecendo, que você está falando agora. Tá? Eu acho, é um descaso total. Sabe? Eu, moradora de Montenegro, já há 2 anos só saí e voltei, mas moradora assídua de Montenegro, eu acho que o Montenegro, eu não descarto assim, ó, que eu acho que o prefeito, ele está fazendo algumas coisas boas, pelo que eu vejo. Não sou de um lado nem do outro, mas o que eu vejo está. Mas tem muita coisa para fazer e tem muita coisa por baixo do pano, sabe? Porque assim, ó, quem ouve TV, quem ouve rádio, quem está fora olhando as ruas como está, sabe como está a nossa cidade, como está indo. Eu estou falando da cidade, tá, gente? Mas eu vim aqui para falar sobre educação e a questão do nosso sindicato, sabe? Mas eu concordo com ela, concordo, Deise, porque assim, ó, a mesma falta de respeito com o povo, o nosso governador deixou assim. Ele saiu, virou as costas e tchau. Vai continuar essa pessoa dando tchau? E qual o motivo? Assim, qual é o motivo que vem agora? Nem falando em eleições, porque eu digo assim, ó, a pessoa que trabalhar com educação, com certeza, ela vai ter tudo. Porque educação, saúde, segurança, tem tudo.
Eu fico pensando nessas crianças, a gente não é agora que vai vir, eles não vão aprender, vai ser daqui 3, 4 anos depois que vai ser. Eu tenho, assim, ó, nós, mais antigos, assim, sabe? Os mais antigos, eu sempre passo um ou outro, pá, aquele ali é doutor, conheci um. Fui no médico, o médico era o nosso ex-aluno. Eu acho assim uma riqueza para nós. Aí eu fiquei tão assim emocionada, sabe? E eu vejo como os alunos assim a gente tem aquele carinho. Quando se posta alguma coisa em Facebook, eu ainda põe o nome que eu não lembro mais, sou eu, seu sobrenome, né? Sobrenome que eu não lembro mais, porque é uma coisa carinhosa, gente, é carinhosa de carinho. Às vezes não tem de pai, eles vêm perguntar pra gente, a gente acolhe, sabe? E eu sou muito de pegar de colo. Porém, seguinte, nós voltamos lá, porque nós vamos voltar. Educação é muita coisa para falar. Pior que 45 mil aposentados amargaram somente 5,53% daqueles 32%, tá? Tirou os 26,47% daqueles penduricalhos para dizer, adicional de tempo de serviço, né? Para dizer ter pago, aparecendo no contra-cheque. Aí eu te pergunto assim, ó, como se vai trabalhar com esse desânimo todo? A gente tem o maior prazer, gente. Eu digo, porque eu tenho 33 anos de trabalho e continuo, mesmo não estando na sala de aula, no chão da sala de aula, eu continuo num sindicato que é o tempo todo professor, é o tempo todo função de escola, quantas escolas, o que deu nas escolas, o que faz na escola, sempre, até agora eu disse para ela que estava com um problema sério lá para a gente resolver. Mas e se a gente tenta levar o que pode? Montenegro não conhece quase sindicato, porque a gente não vai muito para a rua, não tem ido mais para a rua, porque a gente começou, nossa gestão de 21, 24, começou em julho, plena pandemia. Logo em seguida não conseguimos entrar nas escolas em função de pandemia. Agora que nós estamos, a partir de novembro que começamos a entrar mesmo, conversar com os diretores, não com os professores, com os alunos, que a gente não podia ainda, tá? Agora a gente retorna a falar com eles todos. Então a gente está trazendo isso porque eu falei antes do ensino médio, que a grade curricular do ensino médio é totalmente mercantilizada, né? Porque foi feito não com os professores nossos. Não foi os nossos professores, gente. Não foi chamado uns professores que são cabeças, né? Tem muita gente, tem muita gente legal, tem muita gente que tem possibilidade de muita coisa, tá? É imensa coisa. E nosso governo chamou pessoas diferentes, né? Para entrar em cima da base curricular, né? E a gente tem notado que essa base curricular, que esse ensino médio, vem com os colaboradores empresariais. Foi através SEDUC, a SEDUC contratou o SEBRAE, em parceria, né, com outras fundações, a Lennon, Instituto Sena, Instituto Taú, uma delas, tá? Umas delas. Instituto Natura, Instituto Rena, são os protagonistas dessa base. O que são esses institutos? São os sistemas S, tipo Senai, tipo Sebrae. Tá? O que quer dizer isso? Uma privatização daqui a um tempo. Vai ter, não vai ter. Porque assim, ó, eles já colocaram isso e agora, né, com isso tudo, depois de fazer tudo isso, agora eles querem que os educadores façam um levantamento
depois de tudo pronto. Certo? Então, assim, ó, não foi chamado aqueles que poderiam estar envolvidos, tem muita gente que sabe disso, né? Nessa situação, e ficou nisso aí. Agora eles querem um retorno dos professores para isso aí. E uma coisa que não sei, há muito tempo eu participava de uns... Daqui não vai ter mais o Enem? Por quê, Deise? Tu Por estando causa disso assim, ó... Tudo esses currículos aí, ó... Todas essas coisas exato, aí... Todo esse plano de ensino, tá? Todo esse plano de ensino, eu tô te falando assim um pouquinho por cima, tá? Uhum. Ele é bem mais profundo, ele tem mais coisas para te falar, mas com o tempo nós temos que ter muito tempo para isso, tá? Eu digo assim, é precarizar a educação. Vai ser todas as escolas, não vai existir mais... Tá? Aí o que eu digo assim, já não temos o respeito. Certo? Aí muitos assim, quem dá o respeito somos nós. Gente, somos sim. Mas nós precisamos ser respeitados por aquele que está lá em cima. Desde o federal, estadual e o municipal. Uma certo? coisa... nosso tempo já está quase no fim, né? Aí vamos tocar em ficha, que eu quero já tocar Quer falar mais rapidinho. alguma coisa, só fala que já está... Sim, rapidinho assim, ó. Bom, tivemos dia 5, aliás, dia 28, a quinta caravana em Montenegro. Nós tivemos em 10 escolas. Dia 22, 10 escolas, para tirar dúvidas, né? Saber as propostas que os professores estão tendo dentro disso, né? E tiramos muitas coisas, vimos muitas coisas, escolas fechadas, turnos fechados, NEJAs fechados, EJAs fechados, estamos em cima disso, tá? E estamos contra a atrocidade que estão fazendo dos servidores que não atendem pelo IP. Sabe que o IP nos hospitais estão sendo, e os médicos não estão querendo atender. Isso é horrível. Certo? Então, está tendo uma outra fala sobre isso, não posso te trazer ainda, porque eles estão falando sobre isso para reverter essa situação, porque senão nós não temos nem aonde sair, né? Infelizmente é isso. Então, assim, ó, tiraram o nós de difícil acesso, tiraram o Vale Refeição, é um descaso. É 200 e poucos reais, como é que você vai trabalhar? Não tem como. Como é que o professor... Difícil acesso de pessoas que moram lá no Harmonia, por exemplo, brochura, que tem que dar em 3 aulas, 2 escolas. Tu sai de um monte de gente para dar brochura, com o teu carro, como é que tu vai fazer? Tá? Tudo isso envolve uma situação muito desagradável em toda a educação. Eu falo do IP e ainda digo que as escolas, todas as escolas nossas que foram visitadas pela caravana, que não foi poucas, todas as escolas que eu tenho aqui, saiu já no Jornal IBA, mas saiu algumas coisas que também não estão, está vindo mais. Muita falta de merendeira, de pessoal da manutenção, orientação, profissionais da AE, que são pessoas que atendem, vice-direção, professores gerais, supervisão, né? Então, tudo isso. Uma das coisas que eu coloquei aqui foi quando falou sobre o autismo, né? Porque o autismo, olha, a gente não exclui ninguém, a gente não quer excluir ninguém, mas aí tu tem uma escola que tem, por exemplo, 13 salas com 35, 40 alunos. Tem 5 pessoas que são autistas. Ela tem que ter alguém para ajudar. Um professor dentro da sala ele não tem como fazer. Por isso servem os monitores de escolas. Essas escolas têm que ter mais monitores. Tem que ter. Certo? E uma das coisas que a gente retifica a respeito disso, nós falamos agora na sexta-feira, nós tivemos o nosso... Às 8 horas nós tivemos... A gente faz sempre dois conselhos aqui. Um conselho com a gestão, depois nós fizemos um conselho regional, chamando todas as escolas, quem quiser vir, faz. Essa última a gente fez no Delfino, na escola Delfino, ali agradeço, João, a tua escola, obrigada, porque eu achei que no núcleo iria ficar muito apertado,
Enfim, deu certo. Para levar essas propostas tiradas desse conselho para o conselho geral, que é em Porto Alegre. Na sexta-feira, às 8h30 da manhã, eu estava no conselho geral, que foi uma bateção de boca, dizer, tá? Mas, enfim, foi tudo isso para tirar 14 propostas, para ser encaminhada à tarde, no primeiro momento da tarde, 13h30 da tarde, foi a primeira chamada, na frente do Julinho, da escola Júlio de Castilho, foi feita, porque a escola é maior, né? Foi feita na frente do Júlio de Castilho, a primeira chamada para fazer essa votação, sim ou não, a essas propostas. Tá? A primeira chamada, a segunda chamada, às 14 horas. Então, nós estávamos envolvidos o dia inteiro nessa situação. De lá, nós íamos para o Piratini, a pé. Tá? Muitos vieram de carro na frente, outros vieram a pé para fazer a força. Então, gente, eu convido agora, ela está dizendo que está chegando a nossa hora, eu sei que a educação é muita coisa, convido quem puder vir conversar conosco, tirar nossas ideias, que tem coisas que a gente também não aprendeu, que a gente quer aprender e quer estar a par disso também, e colocar as coisas para o povo, gente, para isso. Frisando uma coisa aqui, que os nossos funcionários de escolas, não só professores gerais, professores na ativa, professores nomeados, professores contratados, não só eles, mas os nossos funcionários são prioridade dentro de uma escola, porque se não tiver funcionário, não existe a escola, porque a escola vai estar bagunçada, não vai chegar os alunos como, o professor vai chegar como, vamos valorizar a todos e a todas. A educação é para isso, e que nós, a partir desse momento que trocou a nossa direção geral, do nosso governador, que ele possa olhar, que a gente reze, que ele possa olhar para esse lado da educação melhor do que foi a outra. Eu digo assim, se não fosse um professor, uma merendeira, alguém que ajudasse, ele não estava como governador, né? Exatamente. Tanto é que apareceu uma falácia, e teve no jornal também, apareceu também na TV, ele ao lado de uma pessoa, né, uma merendeira, com uma panela de comida lá, ele ao lado de uma merendeira. Será que essa pessoa que estava do lado, que é o governador, viu que a merendeira não tem um dinheiro, às vezes, para ir trabalhar? Será que ele pensou isso? A mostrar só que tem a merenda naquela escola? Naquela escola, porque em muita escola não tem. Como já, né, a gente já passou, né, o Sim, Matheus vai nos puxar, só para terminar, uma coisa sobre o currículo, né, que já foi mudado e está sendo mudado. Sabe o que eles querem fazer? Que as crianças, para fazer faculdade daqui a uns anos, não vai ser feito mais, e nem não vai ser mais nada de prova, vai ser por currículo. Onde é que se viu agora? Tu vai trabalhar, tem que apresentar o currículo. Aí eu não sei deles, como é que vai ser depois essa pessoa, como é que ela vai trabalhar, sem ela saber certas coisas que é necessário. Por exemplo, tiram educação física. Agora, hoje, já recebi outra coisa aqui também sobre educação física, que estão tentando reverter isso aí. Tiram educação física, sociologia, filosofia, para que isso? Para não saber realmente o que está acontecendo no nosso governo e no mundo, gente. O que a gente tem, que nós pais temos, a gente tem que se unir para mudar isso. Exatamente. Uma criança com um currículo, desde agora estudar para entrar numa faculdade, não vai ter poucas pessoas que vão conseguir faculdade, né? Exatamente, é isso que eu quero te dizer, Deise. Se tu tens assim, um foco naquilo ali, eu quero ser aquilo ali, tu vai ter que ampliar o teu conhecimento para chegar ali. E esse ampliar é que eles estão cortando, para não chegar até não. Entende? É essa maneira que está a educação hoje. Então eu agradeço assim, a tua disponibilidade de deixar nós falar um pouquinho. Talvez a gente falou até demais, né? Que eu sei que é demais, é muita coisa, mas eu tinha que passar algumas coisas assim que vêm para nós. Eu sei que vem muitas demandas ainda, a gente está muito cheio de coisa para fazer também. E a gente está tentando levar aos poucos, a gente não pode turbular, porque senão a coisa começa
né, escorregar e não conseguir fazer as coisas. E eu sei que eu sou eu, Elizabeth, e quem me conhece sabe que se eu boto a mão, eu vou fazer, certo? Então, Obrigada. Tá. Muito obrigada. Queria agradecer, Elizabeth. Obrigada. Quando quiser, meu programa está aberto para essa Obrigada. discussão. Educação é fundamental, Sim, né? sim. Sempre. E agradecer os telespectadores do programa Dialogando com Deise. Uma boa tarde. Até mais.